Olá, graça e paz. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor ao teu coração, nesse dia abençoado que o Senhor nos fez, né? Nesse dia nos alegraremos e nesse dia nos regozijaremos, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus está escrita na carta aos Romanos, no capítulo de número 13, aliás, no capítulo de número 15 e no versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles que não sequer não foi anunciado, e não os que não ouviram de antemão. Ou seja, aqueles que pelo qual o Evangelho ainda não chegou, mas de alguma forma o Evangelho pudesse estar aí chegando a um grupo de pessoas que de repente viesse a dar crédito a essa palavra salvadora. E exatamente sobre esse assunto, esse texto, esse trecho da palavra de Deus que eu quero dividir com você nesse momento. O apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas, e eu creio que o maior evangelista de todos os tempos, alguém que dedicou sua vida por anunciar o Evangelho, com o desejo de que pessoas viessem a conhecer a palavra de Deus. Ele, no seu conhecimento, na sua sabedoria, embora muito mais ainda, na sabedoria que Deus havia dado a ele, né, anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho da salvação. Nessas palavras que nós acreditamos que não palavras humanas, né, mas palavras sendo dirigidas ali diretamente pelo Espírito Santo. Deus querido, Ele tem intenção que a sua palavra ela venha chegar até outras pessoas. Deus ali através do apóstolo Paulo, ele de uma maneira ou de outra fez com que o Evangelho no seu tempo, da sua maneira, do seu modo, viesse a se espalhar por todas as fronteiras, né, por todas as regiões da época. E assim, por exemplo, como esse era o meio de Evangelho chegar a todas as pessoas, vinha, por exemplo, a perseguição e as pessoas e os discípulos, eles iam por todas as regiões e aí sim o Evangelho crescia. Esse era o meio da época, o modo da época que Jesus teve para que o Evangelho fosse anunciado e até mesmo com tanta rapidez, né? O Evangelho chegou ali a muitas províncias. Hoje nós temos modos diferentes. O Evangelho não pode ser diferente. O Evangelho precisa ser sempre o mesmo. Assim como está escrito, não há outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Mas a base é essa. Mas os modos de anunciar são outros. Então nós entendemos que a palavra é de Deus. Ela sempre vai precisar ser de Deus. Mas o jeito, Deus ele permite que seja do homem. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira de anunciar o Evangelho. Cada um tem sua forma de falar a respeito da palavra de Deus, né? Mas o Evangelho ele precisa continuar sendo o mesmo. A base do Evangelho precisa continuar sendo a mesma. As pessoas precisam ouvir que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus reveste com o poder do Espírito Santo, que Jesus voltará, que Jesus tem uma nova vida para toda pessoa que se achegar a Ele. As pessoas precisam saber que Jesus é muito mais do que alguém que simplesmente quer algo bom para a pessoa, muito pelo contrário. Jesus quer muito mais do que a pessoa imagina. Jesus quer muito mais do que, mudou a minha sorte. Não, Jesus é muito mais que isso. Jesus ele muda toda a trajetória da pessoa, ele simplesmente tira a pessoa das trevas e transporta para a luz. Ele simplesmente tira a pessoa do nada, da depressão, e leva a pessoa para uma autoestima, para a pessoa realmente se valorizar
e valorizar aquele que fez a mudança na vida dessa pessoa. Jesus é aquele que quer simplesmente tudo de bom, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que realmente tem o melhor para as nossas vidas. Ninguém sabe exatamente aquilo que é melhor, nem para si mesmo, senão aquele que o criou, senão aquele que o fez, senão aquele que o formou. E muitas pessoas nos nossos dias andam desesperadas de um canto a outro, pensando assim, puxa, Deus não se importa comigo, olha que situação que eu fui parar, olha que situação que eu fui me encontrar, agora estou sem saída, estou batendo em uma porta que jamais vai se abrir, olha só, tentei e encontrei ou imaginei que essa saída seria a melhor, olha agora onde eu me encontro, vou ter que voltar para o final da fila, né? Vou ter que voltar para o começo, humilhado, para começar uma nova vida porque me decepcionei, achando que o que eu fiz era o melhor, achando que era a direção de Deus. Pode ser até mesmo que fosse direção de Deus, mas no lugar onde o Senhor sempre permite que muitas vezes nós estejamos, nós sempre venhamos a aprender alguma coisa. Deus nos ensina de várias formas, Deus nos ensina de infinitas maneiras. A intenção de Deus é sempre querer que nós venhamos a aprender alguma coisa. O que você aprendeu com aquilo que Deus te ensinou? Nada? Então eu acredito que possivelmente venha outra lição. Nós sempre precisamos tirar algo, ser perceptíveis com aquilo que acontece conosco, perceber detalhes, ser atentos com aquilo que Deus ele permite nas nossas vidas. Porque Deus ele é sensível e nós precisamos estar sensíveis também na direção do Espírito Santo para realmente entender o plano e o projeto de Deus. Querido, Deus ele nunca faz nada por fazer, mas Ele sempre faz as coisas com um propósito. Deus criou os céus e a terra com um propósito. Deus nos fez com um propósito. Não simplesmente para viver uma vida correndo atrás de tantas coisas. Isso é consequência. Mas Deus nos fez com o propósito principal de nós louvarmos, de nós glorificarmos, adorarmos o nome dEle. Nós fomos feitos, fomos criados para o louvor da glória do nome de Jesus Cristo. Você foi criado para adorar. A partir do momento que você está na presença do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, adorando e glorificando o nome dEle, você pode ter certeza que você já está fazendo parte da vontade de Deus. E Deus tem por tendência te abençoar. Esqueça, querido, da consequência. Quando vai ser, como é que vai ser, esquece. Se preocupe na seguinte coisa, na seguinte questão. Eu vou adorar a Deus independente das circunstâncias. A consequência de ser abençoado nesse tempo ou naquele é de Deus. O tempo é de Deus, a vontade é de Deus, o plano é de Deus e o propósito é de Deus. E você é de Deus. Tá bom, querido? Mas deixe o Evangelho chegar até você. E você que é um anunciador do Evangelho, não deixe o plano e o propósito da vontade de Deus de lado. Não há coisa maior nessa vida, nesse mundo, do que anunciar o Evangelho. Não há coisa mais maravilhosa nessa vida do que falar a respeito de um Deus que muda todas as coisas, que tem propósito, que tem planos, que tem projetos, que tem intenção, querido, de ajudar a viver uma vida, ajudar a mudar algo aqui dentro, ajudar a entrar no céu. Não existe plano, não existe causa maior que essa. É por isso que é tão difícil anunciar o Evangelho. Para uma causa grande, claro que seria algo difícil, com certeza. Para causas pequenas tudo é fácil, mas para causas grandes, com certeza é algo assim difícil. E é para essa causa grande que Deus tem nos chamado, Deus tem te chamado. Eu oro para que a palavra do Senhor possa ter encontrado um lugar no teu coração. Você que é um evangelista, você que é um pastor, você que é um obreiro da casa do Senhor, querido, faça com todas as forças aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não ignore a vontade de Deus. Não ignore os planos de Deus. Ele nunca te ignorou e Ele tem o melhor para a tua vida. Você que é um espectador, você que é um ouvinte da palavra de Deus, não ignore a sua vida. Deus te chamou para uma vida, para que nessa vida você tenha uma vida plena. Jesus veio para que tenham vida e vida plena, vida em abundância, uma vida no Espírito. Não ignore a alegria que Deus tem para colocar no teu coração, a salvação que Deus tem para levar para você e para a tua casa. Não ignore isso, querido. Deus tem coisas grandes para você e para a tua casa. Deus tem salvação, Deus tem transformação, Deus tem alegria, Deus tem comunhão, Deus tem paz.
Vida no Espírito é paz, gozo e alegria. Para isso que Deus nos chamou. Independente do momento que o mundo está vivendo, o Senhor nos chamou para viver tempos de paz. Eu vim para que tenham paz. Para que não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele tem para oferecer para cada um de nós. Querido, eu fico por aqui. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like também se você ainda não fez. Um abraço, até a próxima. Se Deus assim permitir, fica com Deus. Até lá.